Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Hoje, Mateus capítulo 15. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Mateus 15. Vamos começar no versículo 1. Jesus e a tradição dos fariseus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus estava em Genezaré, às margens do mar da Galileia, conforme o final do capítulo 14. E aqui no versículo 2, chegam os fariseus, chegam os escribas e perguntam para Jesus por que os discípulos de Jesus transgridem a tradição dos anciãos. Vamos entender esse contexto de Mateus capítulo 15. Havia algumas leis que os judeus colocavam como leis religiosas que não tinham o caráter bíblico e nem mandamento, nem teor de mandamento divino. Uma dessas leis era uma tradição de que antes de comer, deveria lavar as mãos. Não é uma questão aqui em Mateus 15 de higiene. Jesus não está falando sobre higiene. Aqui a questão é uma tradição. Quando a gente fala de tradição, a gente fala de coisas que vão sendo passadas de geração em geração, até mesmo em igrejas. Eu lembro uma época quando foi a época do Data Show, que tinha pessoas que falavam que não podia, Data Show não, quando começou o Data Show, antes era aquele retroprojetor. Aí quando colocaram o Data Show nas igrejas, as pessoas diziam, não pode, isso não é coisa de Deus, não. Isso aí não é algo bom. Queriam ficar no retroprojetor. Ou seja, tradições eclesiásticas, tradições em família, coisas que não acrescentam ao mandamento, à palavra de Deus. Não são dessa linha de mandamento, de palavra de Deus. São coisas cerimoniais. São coisas da tradição, de cada cidade, de cada país, de geografia. Vamos entender, tal cidade não come pão com sei lá o que, outra cidade come. Uma cidade come espetinho de carne com mandioca, outra cidade come espetinho com pão. Ou seja, os judeus tinham tradições e os fariseus fizeram aquelas tradições como se fosse a própria lei de Deus. Mateus 15, versículo 2, Então, não pode comer isso, não pode tocar nisso, não pode mexer naquilo, não pode fazer isso. E eles então acusam os discípulos de Jesus de comer sem lavar as mãos. É uma acusação. Vamos entender o que Jesus respondeu. Capítulo 15, verso 3. Jesus, porém, respondeu: por que transgredis? Ele está respondendo aos fariseus e escribas. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Verso 5. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Primeiro entender o que é tradição humana e o que é tradição divina. O que é mandamento divino e o que é costume humano. Eles criticam
os discípulos por comer sem lavar as mãos. Jesus responde citando um mandamento. Qual que é o mandamento? Honrarás teu pai e a tua mãe. Mas veja que eles não honravam o pai e a mãe. Por quê? Tem uma palavra aqui, talvez na sua Bíblia aí que você me assiste apareça, em Mateus 15, que é corban. O que é corban? Um presente, uma dedicação ao templo. Por exemplo, você hoje tem um dinheiro e você decide dar esse dinheiro à igreja, ou uma fortuna, ou uma aposentadoria, ou um bem, ou uma herança. Aquilo chama-se corban. Você está entregando para o templo, para a tesouraria da igreja do templo, aquele bem para o uso do templo. Os sacerdotes da época diziam que se alguém fizesse essa promessa, corban, chegasse lá no templo e falasse: olha, eu tenho lá um patrimônio, eu tenho um terreno, tenho uma fazenda, e eu quero dar para a igreja. E se o pai e a mãe dessa pessoa que decidiu doar, precisasse de ajuda, ele não poderia deixar de dar aquele dinheiro para ajudar os seus pais. Ele teria que manter a sua oferta. Então Jesus está criticando essa postura dos fariseus, de que eles estavam mais preocupados com os bens do templo do que com os pais daquela pessoa que prometeu, quando morrer, dedicar aquele valor. Tá, você vai dedicar para aquele valor para o templo, mas e se seu pai precisar? Não, eu não posso usar porque já foi dedicado. Não, está errado, porque a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, ou seja, o teu pai e tua mãe precisa mais daquele recurso nesse momento do que você dá para o templo. Então, Jesus está criticando os fariseus em Mateus 15 por essa postura de eles acharem que podem menosprezar o pai e a mãe, deixando de cuidar desses pais na velhice. Os fariseus faziam isso, ensinavam isso, ao ponto de criticar os judeus a questão de comer sem lavar as mãos. Então veja, honrar pai e mãe é um mandamento. Comer sem lavar as mãos é uma tradição. Então, Jesus está mostrando para eles ali que o problema não é com os discípulos de comer sem lavar a mão, porque isso é uma tradição dos fariseus, da impuro, esse alimento é puro, come isso, não come aquilo, come assim, come assado. O mais importante do que as tradições, Jesus está dizendo, é os mandamentos, é a própria palavra de Deus, não é o que foi inventado em cima de doutrina de homens. Então, verso 7, Jesus fala, Mateus 15, 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui é uma citação de Isaías. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele está direcionando essa frase aos fariseus, aos escribas, que diziam que honravam ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe. Isaías citava isso, o profeta. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, que doutrina? Comer sem lavar as mãos. Uma coisa tão pequena, comer sem lavar as mãos, do que desonrar o seu pai e a sua mãe. Então aqui esse é o contexto de Mateus 15, essa é a explicação dessa passagem entre a tradição humana, ou tradicionalismo humano, e a palavra de Deus. A gente sabe que, por exemplo, vamos dizer no ambiente eclesiástico, muitas brigas
por questões de tradição, não, porque sempre foi assim, porque sempre foi feito desse jeito, porque sempre aquilo, porque sempre foi feito que a bateria não podia e não sei o quê, aquela briga em torno de tantas coisas, tradições familiares. Ah não, porque na família sempre foi assim, porque na família sempre que casava com fulano tinha que viver aqui, tinha que almoçar no domingo em casa, enfim, são coisas, tradições de cidades, geográficas, de culturas, e tradições aqui dos fariseus dizendo que eles não deveriam comer sem lavar as mãos. Vocês estão entendendo como que é a coisa? E Jesus, ele enfrenta os fariseus, eles falam, não, vocês estão errados, vocês estão criticando aqui, condenando um comer sem lavar as mãos, mas vocês estão desonrando muito mais a Deus, não valorizando o seu pai e sua mãe, que é um mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, aquele povo tinha o coração longe, somente os lábios professavam, honravam. A nossa proposta aqui é estudar Mateus capítulo 15 inteiro, hoje. Vamos para o versículo 10. Jesus vai fazer uma parábola, versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Olha lá, mas o que sai da boca, isto contamina o homem. Vou repetir, verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Veja o contexto. Não é o que entra, ou seja, não é o que come. Esse alimento é impuro, isso é impuro, aquilo é impuro. Comer sem lavar as mãos. Veja que o tema aqui é sobre esses rituais, esse sistema ritualístico dos judeus, que Jesus não está falando aqui de uma dieta alimentar, de práticas de higiene. É uma questão do que vem do coração dos fariseus, do que vem de dentro. E interessante no versículo 12, a reação dos discípulos. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Veja, os discípulos, Pedro, Tiago, João, vai até Jesus e fala assim, Jesus, sabe que os fariseus estão escandalizados? É até engraçado, falar que os fariseus estão escandalizados, porque é Jesus que deveria estar escandalizado com os fariseus. Verso 13, ele porém respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guia cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus cita dois exemplos aqui para falar dos fariseus. Primeiro, que eles são como planta que será arrancada. Eles eram plantas que o Pai Celestial não tinha plantado e chamou eles de guias cegos. Pode um cego guiar outro cego? Não, Os dois cairão no barranco. Jesus chamou os fariseus de cegos e de plantas de plantas que serão arrancadas, porque não foram plantadas pelo Pai. E no verso 15, Pedro não entende. Pedro fala, verso 15, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Até ele exortou aqui, Vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Jesus fica surpreso com a reação dos discípulos, de Pedro. Pedro, você não entendeu o óbvio? Você não entendeu tão claro o que eu falei? Não entendeu ainda? Não é o problema, Pedro, não é o que come. O problema é o que sai de dentro do homem, da mulher, que sai de dentro do ser humano. O alimento que comemos, ele é digerido pelo estômago e evacuado. A gente fala assim, agora eu vou fazer o número 2. Não preciso falar o que é isso. Eu vou no banheiro fazer o número 2. É evacuado. Mas o pecado é o que está dentro do coração e é ele que produz a morte.
é ele que vem de dentro para fora. Isso está falando, não é uma questão de comer sem lavar as mãos, Pedro. O problema não é coisas cerimoniais, é o que vem de dentro, é o desejo, é a maldade, é a ganância, é a avareza. Olha lá o verso 19, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Ou seja, o grave não é comer sem lavar as mãos. O grave é o que vem de dentro. Um assassinato não começa com uma faca nas mãos, mas com a maldade dentro do coração. Os adultérios, a prostituição, não são simplesmente num quarto, num leito de um adultério, mas é o que vem de dentro. Ou seja, a fonte é o coração. O que tem que ser limpo, Jesus está ensinando, não é as mãos, mas é o coração. O problema não é comer sem lavar as mãos, o problema são as intenções do coração. Essa é a ideia do contexto. Aí o verso 21, vai mudar aqui a seção, a mulher cananeia, verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vamos entender aqui então esse contexto. Enquanto os líderes de Israel ali buscavam Jesus, acusando, confrontando ele, colocando: você come sem lavar as mãos, seus discípulos, os gentios, uma mulher cananeia, procuram Jesus, querem ouvir Jesus, querem falar com Jesus. Jesus deixa esse ambiente de Tiro e Sidom, desse conflito com os fariseus, e vai para uma região gentia. Ele sai da onde ele estava e vai para Tiro e Sidom, que era uma região gentia. E chegando ali, Tiro e Sidom, uma mulher procura ele e a filha dela está endemoniada. O verso 22, uma mulher cananeia, viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. Aqui fala horrivelmente, o verso 22, horrivelmente endemoniada. Ela precisa de ajuda, aquela mulher, a filha dela. Quem tem problema com filhos sabe o que é isso, quando um filho está enfermo, doente, ou até mesmo endemoniado. É interessante a resposta de Jesus, o verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aparentemente, Jesus dá uma resposta um pouco dura para ela, mas que era a sua missão, era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse era o objetivo da sua missão, era buscar os judeus. Como nós já falamos, quando no Mateus, eu acho que em Mateus 10, que ele designa os discípulos, ele fala: vamos para as ovelhas de Israel, vamos para os judeus. Esse é o primeiro alvo que Jesus veio nessa terra. Depois, quando ele ressuscita, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ela insiste, a mulher, quando ele fala que ele não vai, que ele veio na realidade para as ovelhas de Israel, ela responde o verso 25, ela porém veio e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse texto aqui é um pouco difícil de compreensão.
é porque parece que Jesus está sendo preconceituoso com ela. E na realidade o que acontece é o seguinte: ele fala que a missão dele primeiro era os judeus, os discípulos, né? Os discípulos pedem para ele dar atenção e ele fala que ele veio para os judeus. E daí ela fala: Senhor, me socorre. E ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Veja que aqui cachorrinhos é diminutivo. Vamos dizer assim, ele é os pets de hoje, né? Porque na época de Israel você tinha aquele cachorro, o chamado vira-lata, que ficava na rua, que acabava até atrapalhando as pessoas de se locomoverem. E aquele cachorro não domesticado. Mas também tinha aqueles cachorros que viviam dentro de casa, aqueles cachorros mais mansos, que até comiam debaixo da mesa. Sabe quando você está comendo, almoçando e cai uma migalha e você tem um pet ali, um poodle, sei lá, um lhasa, um shih tzu, sei lá, tantas raças de cachorro que existem, e aquele cachorro fica ali embaixo da mesa comendo as migalhas, né, da comida que cai. Ela se coloca nessa posição, ela diz: Senhor, os cachorros comem da migalha da mesa. Então Jesus assim, ele diz para ela no verso 28, Mateus 15, 28, então ele diz: Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ou seja, por que Jesus então agiu dessa forma, né? Foi tão duro? Possivelmente para despertar a fé robusta daquela mulher ter dito: os cachorrinhos comem debaixo da mesa. E assim Jesus disse: grande é a tua fé. Ele ficou admirado com a fé dela e respondeu o pedido dela, quanto tantos outros pedidos que ele respondeu de tantos gentios: faça-se contigo como queres. E a sua filha ficou sã. Então é um texto que talvez alguns tinham dúvida sobre o que é cachorrinho, o que é migalha, o que é esse texto. Eu acho que esclareceu um pouco aí as dúvidas de Mateus 15. Agora, versículo 29, Jesus volta para o mar da Galileia. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou a ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Então aqui em Mateus 15, como nossa proposta é estudar todo o capítulo 15, nessa parte do capítulo Jesus deixa a região de Tiro, de Sidom, volta para Galileia e Jesus sai ali daquela libertação da mulher cananeia e vem curando muitos coxos, aleijados, cegos. E assim os gentios glorificavam a Deus, enquanto os escribas, os fariseus perseguiam Jesus, ficavam reclamando que ele comia sem lavar as mãos, ficavam reclamando que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Enfim, são muitos embates com os fariseus. E para finalizar, a segunda multiplicação de pães e peixes, Mateus 15, verso 32. E chamando Jesus seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Você veja aí Jesus, a compaixão de Jesus, curando, atendendo, e até a vida física daquelas pessoas, a preocupação com o alimento. Já tem 3 dias, diz que eles estão ali com ele. E aqui, se você observar, ele é o segundo milagre de Jesus, a segunda multiplicação de pães e peixes. E parece que os discípulos se esqueceram do primeiro milagre da multiplicação, porque olha a reação dos discípulos, verso 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? 34.
Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, Mateus 15, chegando no final aqui de Mateus 15, há esse contexto da segunda multiplicação. Jesus já tinha feito a primeira multiplicação de pães e peixes, agora é a segunda, e os discípulos esqueceram como Jesus pode multiplicar. Senhor, não tem tantos pães. E Jesus fala: tem quantos? Tem 7. Lembra que no outro tinha 5 pães e 2 peixinhos, aqui fala 7 e alguns peixinhos. Mas você sabe que na mão de Jesus, 5 pães, 2 peixinhos, 7 pães, 2 peixinhos, é muita coisa para um grande milagre. É pouca coisa, mas ele pode fazer um grande milagre. Mateus 15, 35. Então, mandando o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, deu aos discípulos e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. 38. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E aqui então encerra o capítulo 15. Uma grande multidão comeu, uma multidão de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, não eram contadas. Então você colocar 4.000 homens, mais 4.000 mulheres, mais 8.000 crianças, sei lá, é muita gente. E assim todos comeram e se fartaram, e assim se encerra Mateus 15. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Assim nós finalizamos Mateus capítulo 15.